Mais um segundinho. Tá rodando aqui a fita. Muito bem, agora estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez, tá, gente? Agora nós somos aqui 24 presentes, né? Fiquem à vontade, tá bom? E aí eu explico mais uma vez, né, que essa nossa coletiva de hoje, ela é direcionada, então, para a apresentação da proposta da coordenação de núcleo do quarto bimestre. Nós falaremos aqui a respeito do eixo transversal, do tema do bimestre, dos gêneros textuais, né, que estão relacionados aí à nossa proposta, o artista do bimestre. Então, nós pensamos nessa proposta para vocês, e ao pensar a proposta, nós tentamos aí ser o mais coerente possível, né, com o momento. Eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade a respeito do momento pedagógico que a escola vive, né, do trabalho que vocês estão realizando, e também do momento social que todos nós estamos vivendo. Então, quando nós pensamos a proposta do quarto bimestre, nos veio à mente que pudesse ser uma proposta assim, muito casadinha com esse momento, né, que tivesse uma relação profunda, que mexesse com vocês enquanto professores e também com os estudantes, com os alunos, e com as próprias famílias também. Essa é uma ousadia nossa, né? Que a nossa mensagem chegue também às famílias com as quais nós trabalhamos. Então, pensando nisso, eu quero trazer essa proposta, quero conversar com vocês. Então, no primeiro momento, eu apresento, né? Argumento a respeito dos temas, dos pontos principais da proposta, e, posteriormente, a gente conversa, né? Eu abro, a gente conversa, tira dúvidas. A Kelly está colocando aqui: Reinaldo, acontecia isso com meus vídeos, né, das aulas. Eu percebi que o vídeo ia para o estudante que havia acessado a aula primeiro. Agora, sempre procuro acessar a aula primeiro e sempre os vídeos vão para o meu drive. Olha, interessante essa informação, viu, Kelly? Obrigado. Então, eu preciso acessar primeiro a sala, né? É isso que você está me dizendo? Eu vou buscar observar isso, então. Então, provavelmente, se for assim, essa lógica, né? Então, meu vídeo de hoje vai pro perfil da Isabela. Mas eu acho que eu aprendi aí a lição. Então, é só acessar primeiro. Tá bom, obrigado. Tá? Muito bem, pessoal. E aí eu quero apresentar, eu quero argumentar, e aí, ao final, gente, eu quero conversar com vocês, tá? Eu acho que é importante deixar claro aqui que essa é a apresentação de uma proposta que pode ser mudada, né? Que pode ser modificada, que pode ser ajustada, que pode ser enriquecida a partir daquilo que vocês disserem, a partir daquilo que vocês colocarem, tá? Então, não é uma imposição do corpo diretivo, né, da equipe das coordenadoras, da supervisão. Na verdade, é uma proposta que primeiro nós pensamos, né, enquanto equipe pedagógica responsável pela organização do trabalho pedagógico, e aí depois nós conversamos com vocês, mas nós sabemos que vira proposta efetiva da Escola Classe 53, quando vocês vestem a camisa e entendem que aquela é uma boa proposta para nós trabalharmos no quarto bimestre. Tudo bem? Então, é por isso que, ao final aqui da minha fala, é importante conversarmos, é importante que vocês se coloquem, né? Até mesmo para aprovar aquilo que foi colocado aqui, ou não, né? Para ajustar, para conversarmos a respeito de uma mudança de um ponto ou de outro, de um gênero textual, enfim. Então, fiquem muito à vontade, muito tranquilas e tranquilos, né, para questionar, para colocar a posição de vocês. Eu acho que isso é importante, né, enquanto coletividade. Então, não é a minha ideia que prevalece, mas a ideia do coletivo. E isso não é só papo, né, eu acho que a gente precisa criar mecanismos na escola para que a democracia verdadeiramente seja efetiva e prática, né, cotidianamente. Então, fiquem muito à vontade nesse sentido para participarem aqui da nossa conversa, tá bom? Pois bem, então, dito isso, gente, eu vou começar aqui
a apresentar para vocês, então, a proposta. Eu preparei aqui um pequeno PowerPoint, tá? Você que chegou agora, né, eu acabei de explicar que antes da merenda da tarde, todos estarão liberados e liberadas, tá bom? Então, não se preocupe, a nossa reunião, ela não durará 3 horas, tá? Não falarei, não falarei isso tudo, então fique tranquilo, fique tranquila, fique aí com muita paciência, com muito interesse, que em 30 ou 40 minutos, né, a gente encerra aqui essa fala, tá? E a gente conversa a respeito daquilo que será interessante, então, para o nosso quarto bimestre, tá? Então, pois bem, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Estou acompanhando aqui no celular, tá tudo certo. Pois é, Gleide, merenda, né? Nos faz lembrar aí da época da escola. Merenda é uma palavra tão gostosa, né? A palavra merenda, ela suscita, então, um gosto, né? Um sentimento de algo que é gostoso, que é prazeroso. Então, antes da merenda da tarde, vocês estarão livres aí, tá? Gente, olha só. O tema pensado, então, para esse quarto bimestre é o novo mundo que devemos construir, né? A partir de tudo aquilo que nós temos aí sentido, conversado, passado, né, sentido principalmente, e eu acho que nós vivemos assim um tempo muito singular, então a humanidade vive um tempo de exceção, um tempo diferente, essa é a maior pandemia da nossa geração, e isso trouxe implicações para todas as instâncias da vida, né? Então, a economia está sentindo, as comunicações, a educação, a saúde, os relacionamentos interpessoais. E aí nós pensamos, então, num tema que tivesse relação com esse momento, né? E que nos fizesse pensar a respeito desse momento, não numa perspectiva apenas de constatação das dificuldades, né? Que todos nós sabemos quais são e que nós estamos aí vivendo há algum tempo. Mas, sobretudo, que o tema nos fizesse pensar a respeito daquilo que pode acontecer, né? Do devir. E o devir e o amanhã, ele sempre suscita alguns sentimentos, né? Pode ser um sentimento de preocupação e também pode ser um sentimento de muita esperança, né? Com relação àquilo que pode vir a acontecer, tá? Pessoal, só um parêntese aqui. Como eu estou com o slide projetado, tá? Eu estou acompanhando no celular, mas pode ser que eu não enxergue uma outra mensagem que vocês mandem aí no chat. Então, eu vou contar aí com a ajuda de vocês, tá bom? Caso haja alguma pergunta ou algum comentário, vocês me ajudem aí para a gente afinar essa comunicação. Aí eu peço até uma ajuda das meninas da coordenação, se for possível, tá? Então, postando aí alguma mensagem, algum comentário, caso eu não consiga visualizar no celular, vocês me ajudem nesse sentido, tá bom? Então, gente, nós chegamos em dezembro, né? Estamos em dezembro, entramos em dezembro ontem. Eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha, né? Nas previsões astrais. Eu não acredito muito nisso, mas esse é um ano tão atípico, né? Esse é um ano tão singular que tudo que acontece, eu acho que você precisa ter uma atenção especial, né? Então, ontem nós entramos em dezembro, dia 1º, só que no dia 30 de novembro, aí nós tivemos uma conjunção astral, né? Nós tivemos uma conjunção astral muito diferente. Foi um dia, assim, de muitas energias diferentes, né? Alguns dizem que muitas pessoas ficaram mais introspectivas no dia 30, que foi o feriado, né? Mais introspectivas, mais pensativas a respeito da vida, né? E alguns transformaram esse momento, então, num momento de reflexão a respeito da própria vida, porque foi um dia, assim, diferente, né? Então, com essa energia toda, nós entramos em dezembro com um misto de sentimentos, eu sei disso, perdão, entramos em dezembro com o sentimento de que, caramba, o ano está acabando, né? Nós estamos chegando aí na conclusão
do nosso 2020. Né? O ano letivo ele acaba indo em janeiro, né? Mas quando entramos em dezembro, sempre vem aquela sensação, né, de crepúsculo, de conclusão, né, de um ano que foi difícil, que está chegando ao fim, e aí as festas, né, do final do ano também, elas trazem um sentimento diferente, o Natal, o Réveillon. Então, vem muitas questões relacionadas nessa conclusão, e isso gera em nós muitos sentimentos. Então, ao mesmo tempo que nós temos um sentimento de preocupação com o que será de nós, né, a partir de 2021, se a pandemia terá um fim, né, com a descoberta aí, ou com o aprimoramento das vacinas, né, se voltaremos a ser mais rígidos com relação à quarentena, tendo em vista agora que os casos de Covid têm aumentado, né, e essa é uma preocupação que nós entramos no mês com ela, mas também entramos no mês com a sensação, assim, de esperança. Eu não sei se você teve essa sensação, provavelmente teve. Eu acho que quando a gente entra em dezembro, nós somos acometidos, assim, por um sentimento diferente, né? É diferente. Então, nós começamos esse mês, começamos esse bimestre com sentimentos dos mais diversos, né? E aí, nós, então, vamos começar um bimestre muito atípico, né? Um bimestre que inicia em 2020, mas encerra-se em 2021. Né? Ele começa num ano e termina no outro. Então, nós na transição, né, de um ano para o outro, nós estaremos ainda envolvidos nele, né? Envolvidos nesse bimestre, envolvidos nas questões relacionadas ao nosso trabalho pedagógico. Então, é um bimestre atípico, é um bimestre muito curioso. E aí, pensando nisso, né, nós nos questionamos sobre o tema do bimestre. E o que nós podemos pensar a respeito do bimestre, né? Vamos pensar no Natal? Vamos pensar no Papai Noel, né? Vamos pensar no nascimento de Cristo apenas? Ou existem outros elementos que podem ser pensados a partir desses, né? Então, nós não queremos apenas encorajar os nossos alunos a escrever uma cartinha para o Papai Noel, né? Ou também nós não queremos apenas falar dos símbolos do Natal, né? De forma, às vezes, muito caricata, sem refletir profundamente a respeito do nascimento dessa figura emblemática para o nosso tempo, né? Que é Jesus Cristo. Mas existem muitos outros elementos derivados desse que nós podemos conversar a respeito, né? E podemos transformar esses pontos numa proposta pedagógica consistente para o bimestre. Então, nós pensamos o seguinte: por que não apresentar para os professores uma temática que tenha a ver com a construção de uma outra realidade possível, de um outro mundo possível, né? Que seja diferente desse que estamos vivendo. Então, olha só, eu acho que isso é muito importante. A pandemia, ela nos fragilizou a todos, tanto do ponto de vista emocional, né, quanto nas outras áreas que constituem a vida social. Ela nos fragilizou, isso é fato. Só que o nosso mundo, gente, ele já estava fragilizado há muito tempo. E aí nós precisamos, né, infelizmente, e eu não coloco isso aqui como um elemento pedagógico agradável, né, mas a pandemia ela veio exatamente para colocar em xeque a fragilidade desse mundo. Então, as desigualdades da nossa sociedade, as injustiças, né, a falta de acesso das nossas crianças e adolescentes aos meios de comunicação, aos meios digitais, a falta de acesso à educação de qualidade, né, o dilema que os invisíveis vivem na sociedade brasileira, a fome, né, que castiga um sem número, né, de cidadãos brasileiros. Essa é uma realidade que sempre esteve aí e que a pandemia ela deixa em relevo e ela deixa em evidência. Esse nosso mundo, que nós já estamos habituados com ele, né, de muito sofrimento, de muita violência, de muita crueldade, e quando eu digo habituados, é porque são tantas as notícias ruins, né, que nós vamos cristalizando isso e entendendo que as coisas são assim mesmas, né? O mundo é dessa forma mesmo, as coisas sempre foram assim, né? Então sempre existiu o pobre, sempre existiu o miserável, né? Sempre existiu a violência, sempre existiu a crueldade com relação ao outro.
Então, já que esses elementos, eles fazem parte aí deste mundo, né, que não foi inaugurado agora na pandemia, mas vem de muito tempo, e com a pandemia foi deixado bem escancarado em evidência diante dos nossos olhos. Então, já que as coisas são assim, bem, o que nós podemos fazer? E aí nós entramos, então, naquele discurso e naquela postura de aceitar o mundo tal qual é, né? Com corrupção, com injustiça, com crueldade, né? Entendendo que o supermercado, né, qualquer supermercado, agora é um ambiente hostil, você tem que ir com muito cuidado ao supermercado, né, com risco de ser engravatado, enforcado e perder a vida, ou com risco de ter a sua mãe, a sua tia, sofrendo um infarto ali, porque foi constrangida, né, sendo acusada que roubou alguma coisa, mas são notícias, né? Então, o nosso mundo é esse lugar muito hostil, e a hostilidade ela tem invadido nosso cotidiano de tal maneira, né, que parece que é muito normal, né, essa maneira terrível de se viver, essa maneira vil de se viver. Então, quando nós pensamos a proposta pedagógica para esse bimestre, gente, eu refleti muito a respeito disso, sobre um mundo possível diferente desse, né? É claro que ninguém aqui é ingênuo ao ponto de propor aqui uma solução para todos os problemas do mundo, né? Mas nós somos ousados o suficiente, enquanto professores, para entender que a nossa ação, enquanto professores mesmo, né? Enquanto professores mesmo, não precisa ser uma outra coisa. Basta que você faça o seu trabalho da melhor maneira possível, com aquilo que você tem em mãos, né? Então, sendo professor, dentro do seu raio de ação, dentro da sua influência, você pode construir novas realidades, novas conjunturas, novas percepções, novos sentimentos, né? E substituir, então, a crueldade, a vilania, a violência, né? Por sentimentos e atitudes que sejam mais positivas e que apontem para um mundo que talvez ainda nós não tenhamos. Eu acho que os elementos que perpassam o mês de dezembro, né, os elementos simbólicos, os elementos ideológicos que perpassam dezembro e janeiro, são elementos muito pertinentes para que a gente pense o tipo de mundo que nós queremos, tá? Então, olha só, eu vou pedir licença só para adiantar, para mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? Então, olha só, o que nós temos em dezembro com relação a datas, né? Eu acho que a gente pode olhar para as datas como marcos, né, como símbolos. Então, assim, ao longo de dezembro, nós temos, por exemplo, dia 8 de dezembro, dia da família, dia da justiça. Lá no dia 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Dia 12 de dezembro, Dia Internacional da Criança na Mídia. Dia 25, Natal. Dia 31, Réveillon, véspera de Ano Novo. Aí você entra em janeiro com a Confraternização Universal dos Povos, né? 6 de janeiro, Dia da Gratidão. 7 de janeiro, Dia da Liberdade de Cultos, né? De expressão religiosa. Dia 21 de janeiro, Dia Mundial da Religião. Dia 24 de janeiro, Dia da Constituição, né? De um documento que representa, então, os direitos do cidadão. Então, olha só, quantas datas, e existem outras, né? Quantas datas importantes, quantos símbolos, né? Quantos marcos históricos que têm significados, né, que podem, então, nos propor uma reflexão a respeito do nosso trabalho, da nossa própria vida. Então, olha só, nós ficamos diante, então, dessa realidade de dezembro e janeiro, com sentimentos e ideias a respeito de um novo mundo que pode ser construído, né? Do nascimento de Jesus Cristo, da esperança, do sentimento de que se você escreve uma cartinha ou um bilhete, né, para uma figura paterna e amorosa, você pode ter a realização, então, do seu desejo, do seu sonho, né? Então, quando você chega em dezembro, que nós falamos assim, vou para a academia, né, porque eu quero entrar 2021 com hábitos saudáveis, vou mudar a minha alimentação, né, 2021 vai ser diferente, porque as minhas atitudes serão diferentes, serei mais amigável, serei mais amoroso, serei um filho melhor, uma filha melhor, serei
um esposo, uma esposa diferente, né? Seria um ser humano diferente, seria um profissional melhor. Eu sei que é muito caricato falar isso, né? Mas todos nós temos esses sentimentos de recomeço, de mudança nesse período. Então, esse recomeço, essa mudança, essa transformação de um mundo que talvez nós não tenhamos ainda, mas que nós podemos ter, se não numa perspectiva universal, mas pelo menos na perspectiva em que você vive, na sua casa, no seu trabalho, com os alunos que você tem. Então, a possibilidade da construção de um mundo diferente, de uma sociedade diferente, passa exatamente pela sua postura diante das coisas mais corriqueiras da vida. E eu acho que é importante colocar aqui também, gente, né, o nosso desejo de mudança, o nosso desejo de construção de um mundo diferente, de um mundo possível, de um mundo mais bonito, mais belo, né, tanto fora quanto dentro de nós, é urgente, porque esse ano nós sofremos muito, né? Depressão, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, tristezas profundas, né? Questões de perdas familiares profundas, pais, mães, tios, né? Dificuldades profundas no trabalho de adaptação às novas tecnologias, constrangimentos dos mais diversos, talvez que nós tenhamos passado com as famílias, né? E com as crianças que nós estamos atendendo de forma remota. Então, olha só, os sentimentos, os desafios, os problemas foram muitos esse ano. Então, é por todos eles que a gente precisa pensar num mundo que seja diferente, pensar num mundo interno também que seja diferente, né? Mais esperançoso, mais agradecido, mais altruísta, mais abnegado, mais amoroso. Eu tinha muitas dificuldades em relacionar algumas ideias ao meu trabalho, né? Então, por exemplo, qual a relação, né, que se tem em falar de esperança e de amor numa área que é técnica? Então, assim, nós somos professores, por mais que a gente lide com a afetividade dos outros, a nossa área é técnica. Então, assim, a gente precisa alfabetizar os nossos estudantes, então nós temos ali uma série de estratégias, uma série de atividades, né? E como é que você relaciona questões que são tão subjetivas a uma área onde você precisa ser técnico, né? Então, eu acho que a gente precisa ressignificar isso. Eu tenho ressignificado isso. Eu acho que 2020, gente, com a pandemia, algumas questões que nós não levávamos tão a sério, que nós não dávamos tanto valor, eu acho que está muito em evidência, né? Falar em responsabilidade coletiva, falar em cooperação, falar em respeito ao outro, né? Por que eu preciso usar máscara se eu não tenho nada? Não, você usa máscara, não é só por você. Você usa máscara também porque você tem que respeitar o outro, né? Você tem que respeitar o outro. Você tem consideração ao outro, né? Que pode ter uma pessoa idosa em casa, né? Com comorbidades. Então, você se torna responsável também. Esperança, amor, cuidado, cooperação, tolerância, né? Eu acho que são princípios, são premissas, assim, de convivência humana que eu acho que ficou muito na margem do nosso projeto civilizatório e do nosso projeto humano dos últimos anos. Então, quando a gente chega agora, né, com muita gente passando fome, com muita gente desabrigada, com muita gente passando frio, com muita gente sem perspectivas do que será a vida, né, depois aí da suspensão, né, do auxílio emergencial, com tanto desemprego, né, o que eu farei da minha vida com as perdas que eu tive ao longo desse ano, não só financeiras, né, então assim, o que eu vou fazer sem o meu pai, o que eu vou fazer sem a minha mãe, o que eu vou fazer sem a minha avó, né, o que eu vou fazer com essas feridas que foram abertas em 2020, né? O que eu vou fazer com esse início de depressão que eu comecei a desenvolver, né? O que eu vou fazer da minha vida se eu passei a tomar medicação contra a ansiedade, né? Então, olha só, gente, são muitas questões, né? Mas todas elas passam pelo tipo de escolha que nós precisamos fazer. Então, que tipo de mundo a gente quer construir, né? E quando eu falo mundo, gente, eu me refiro ao contexto externo, mas também ao contexto interno. E aí eu trago aqui uma frase do Paulo Freire, né? Que muita gente na educação acha irrelevante, né? Acha batido, acha vencido,
Mas eu acho que na educação brasileira não existe, né? Pelo menos para mim, um outro educador que fale tanto de esperança, tanto de luta, tanto de mudança, tanto de solidariedade como Paulo, né? Então ele diz o seguinte: olha, todos temos o direito e o dever de mudar o mundo. Então, ter um mundo melhor, um mundo mais humano, ter uma sociedade mais digna, mais decente, né? Ter famílias que cuidam, né, uns dos outros, isso é um direito de todos nós enquanto cidadãos, mas também é um dever, né? E a cidadania, que é o eixo desse bimestre, ela precisa ser uma cidadania que é ativa. Então, nós falamos muito dos direitos que precisamos, né, das benesses que devemos ter, dos afagos que todos queremos nesse período de dificuldade, mas nós nos esquecemos também que é dever nosso ofertar isso para as pessoas que convivem conosco, né? Então, a quem interessa mudar o mundo, gente? A quem interessa fazer com que esse mundo ele seja mais aprazível, mais bonito, né? Mais agradável? Interessa a todos nós. Interessa a todos nós que sofremos ao longo desse ano e que ainda estamos a sofrer, né? Haveria um outro mundo possível diante desse mundo calamitoso, né? Com certeza há. E o que seria, então, esse novo mundo na prática, né? Sem o blá, 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 sem o verbalismo. Reinaldo, o que seria um mundo novo? Né? O que seria um mundo diferente? Então, basta olharmos para os dilemas, para os problemas do mundo em que nós vivemos, sem esperança, muitas vezes, né? E colocarmos o seu oposto. Um mundo com muita esperança, com muito amor, com muita solidariedade, com muita cooperação, com muito respeito, com muita tolerância, e um mundo onde as pessoas verdadeiramente resgatem um projeto de ser humano que seja diferente daquilo que nós estamos vivendo ao longo do tempo, né? Então, essa possibilidade, gente, é uma possibilidade, um inédito viável, né, como o próprio Paulo Freire coloca, que está diante de nós. Então esse quadro, né, que norteou a nossa vida até aqui, de que a realidade é a si mesma, não adianta lutar, esse é um grande equívoco e essa é uma grande mentira, né? A realidade pode mudar sim, mas ela muda a partir de que perspectiva? Eu trouxe aqui uma outra citação do livro Pedagogia da Indignação, né? Ele diz assim, olha, que bom seria, né? Que bom seria. E ele fala isso aqui, gente, lá em 1997. Lá em 1997, no mesmo ano em que ele faleceu, tá? Ele estava escrevendo o livro Pedagogia da Indignação, que ele não terminou, e o livro só foi publicado porque a esposa dele editou o restante do livro com outros textos dele que já estavam feitos, e a própria esposa, então, né, coloca o título de Pedagogia da Indignação em homenagem à própria indignação amorosa de Paulo diante das injustiças. Então, diante dessa realidade de fragilidade existencial, onde a vida dele estava se esvaindo, né, e ele fala em uma de suas entrevistas que não queria se estender muito nas entrevistas que os repórteres sempre pediam a ele, porque ele queria reservar o pouco de energia vital que ainda lhe restava para terminar de escrever seu livro. E mesmo diante desse quadro assim tão emblemático, né, de passagem do plano existencial, ele estava indo, na verdade, né, e ele entendia que estava indo, ele entendia que estava indo embora. Ainda assim, ele escreve uma palavra de esperança muito interessante. Então, olha só. E que bom seria para a ampliação e a consolidação de nossa democracia, sobretudo para a sua autenticidade, se outras marchas se seguissem a sua. A marcha de quem ele está se referindo aqui? Do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Que Paulo admirava muito ali meados da década de 90. Então ele fala o seguinte, olha, que bom seria se somada a essa marcha, né, nós tivéssemos outras marchas, outros movimentos sociais, né, outras organizações de movimentos, de pessoas que lutam por aquilo que não tem, que lutam por um mundo onde a ausência desse mundo seja
compensada com aquilo que ainda nós não temos. Então, ele coloca assim, olha, que bom seria se houvesse, além da marcha do sem terra, a marcha dos desempregados, dos injustiçados, dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam contra a violência, contra a mentira e o desrespeito à coisa pública. A marcha do sem-teto, do sem escola, do sem hospital, dos renegados. A marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível, né? E ao longo de toda a obra de Paulo, ele nunca deixa de reconhecer que a mudança social, que a mudança de vida, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Mas ela nunca é impossível. Principalmente porque são homens e mulheres que constroem a realidade na qual vivem. Então, se homens e mulheres constroem esse tipo de realidade violenta, cruel, cheia de ausências, né, de sabores e de gosto, será que nós podemos construir uma outra realidade com sabores, gostos, cheiros, mais agradável, mais esperançosa? Claro que nós podemos, né? E nós precisamos entender nessa perspectiva de que aquilo que nos falta, aquilo que nós não temos, aquilo que o nosso mundo e a nossa sociedade não tem ainda, é um ponto na história que pode ser mudado, pode vir a ser, pode vir a existir, né? Desde que haja um movimento para frente. A ideia da marcha, gente, né? Ele tira exatamente do movimento sem terra, né? A marcha dos trabalhadores, né? Que se coloca a caminhar, que se coloca para frente, que se coloca a perseguir o horizonte, né? Nas suas marchas de protesto, né? De indignação legítima. Esse movimento de caminhada é um movimento que tem muito a ver com o sentimento que nos atravessa quando entramos em dezembro. Quando entramos em dezembro, quando visualizamos o Natal, o Ano Novo, a família reunida, né? O desejo de ver a família reunida, nós nos colocamos em marcha para que a nossa vida ela tenha mais sentido. Então, o movimento de caminhar, o movimento de perseguir o horizonte, o movimento de ir ao encontro daquilo que nós não temos, é um movimento humano. E que, por vezes, é retirado de nós, porque a gente compra a falsa ideia de que a realidade é assim mesmo e que não adianta lutar. Né? Então, nesse sentido, gente, diante desse contexto de ausências e daquilo que ainda nós não temos, mas que nós queremos ter, né, com relação a valores, com relação a condições de vida e com relação à própria esperança de viver, né? Então, a gente pensa esse quarto bimestre. E aí, então, qual seria o eixo, né? Cidadania e educação para os direitos humanos. Esse é um dos 3 eixos do nosso currículo, né? O tema do bimestre, então, fica o novo mundo que devemos construir. Eu coloco em negrito, né? Porque esse é um chamamento mesmo. É um chamamento à marcha, é um chamamento à caminhada, é um chamamento à responsabilidade que todos nós devemos ter na construção, na elaboração, no debate desse mundo que talvez ainda nós não tenhamos, mas que nós podemos ter a partir da realidade na qual estamos inseridos. E aí, os gêneros textuais, eu pensei em histórias em quadrinhos e carta. Então, quando a gente chegar lá no ponto dos gêneros textuais, se vocês tiverem, né, algum questionamento sobre isso, Reinaldo, já trabalhei, né? Assim, enquanto proposta da escola, essa é a primeira vez que a gente propõe, né? Mas se você já trabalhou, não tem problema, gente. Não é porque a gente propõe um gênero que você tem que trabalhá-lo, que tem que trabalhar apenas esse gênero. Você pode trabalhar outros, dando ênfase a isso que nós estamos propondo. Você pode, então, ter variações desses gêneros, com charges, né? Se você já trabalhou histórias em quadrinhos, com bilhetes, né? Se você já trabalhou carta, enfim. A gente pode conversar sobre esses arranjos mais lá na frente. E o grande artista, então, desse bimestre seria aí o Eduardo Cobra, um muralista, né? Um artista grafiteiro, que tem aí o seu início, né, artístico na rua, fazendo grafites, fazendo murais, e hoje, então, é um dos artistas brasileiros mais reconhecidos no mundo, né? E aí, então, de forma, assim, muito simbólica, eu trouxe para vocês aí, à esquerda, gente, pelo menos à minha esquerda aqui, uma obra do Eduardo Cobra, né?
ele então pega elementos da realidade e ele sempre funde os elementos da realidade com elementos do grafite que trazem a ideia de magia, de cores, de movimento, e aí ele então cria essa obra, é uma obra onde ele entende, né, a vacina contra a Covid-19 como se fossem borboletas a voar, representando as nações. Então, o potinho da vacina é aberto, e aí você tem a esperança voando por todos os países. Eu acho que é um artista muito emblemático, e ao longo aqui dos slides, vocês vão perceber que existem obras dele presentes aqui, né, nas lâminas. Então, essa mesma à esquerda, né, o mestre Yoda, quem adora aí a cultura pop, Guerra nas Estrelas, né, você tem o mestre Yoda, o grande Jedi, com a plaquinha, né, Stop Wars, né, que não haja guerras, sem guerras, né, que parem as guerras. E também, é claro que a obra do Eduardo é uma obra de muito valor, né? Ele fala sobre sentimentos humanos, sobre valores humanos, e ele representa isso muito nas personalidades que ele apresenta, né? Ele traz a provocação e a conversa sobre os ideais a partir das personalidades que ele representa, né? Ayrton Senna, Martin Luther King, Pelé, né? John Lennon, e aí ele pega também figuras da cultura pop, né? Entre outras imagens. E aí, gente, olha só, eu não vou me estender aqui, mas é só para falar, tá? Que a ideia de trabalhar com a transversalidade está presente no nosso currículo, nos nossos pressupostos teóricos. Então, não dá para falar sobre organização do currículo sem falar sobre transversalidade. Então, essa ideia de trabalhar conteúdos dispersos, né, que não se conectam, áreas do conhecimento que não têm um tema em comum, essa é uma ideia que a gente já superou faz tempo, né? Ainda bem. Então, a ideia da transversalidade, de um tema relevante, de um tema comum, que perpassa todas as áreas do conhecimento, essa é a realidade da nossa secretaria, né, pelo menos do ponto de vista da orientação. Então, é nesse sentido que nós trazemos aqui a nossa responsabilidade de transversalizar o currículo, né? De fazer com que o currículo, com que as áreas do conhecimento e que os conteúdos, eles se comuniquem por meio de temas sociais que sejam relevantes, né? E são muitos os temas sociais que são relevantes. E a gente traz aqui, então, um eixo que pode se desdobrar em um monte de outros subtemas que têm relação íntima com a realidade do aluno, tá? Pois bem, o nosso eixo transversal é cidadania e educação para os direitos humanos, né? Então, a gente tem duas noções aqui que são muito importantes, que a gente precisa desenvolver. A noção de cidadania, então a figura do sujeito imbuído de direitos e deveres, né? Que na Grécia Antiga era aquela figura responsável por conversar sobre todas as questões da polis, né? Da cidade. Então, a cidadania, inicialmente, ela é muito ligada à figura de alguém que vive na cidade. Então, hoje nós temos um conceito de cidadania muito mais sofisticado, muito mais amplo, né? Então, se lá na Grécia Antiga o cidadão era o nobre, né? Então, ficava de fora aqueles que eram responsáveis pelos trabalhos manuais, as mulheres, os escravos. Hoje, então, na nossa sociedade, a gente tem uma noção de cidadania muito mais ampla, que inclusive, né? Que inclusive combate frontalmente a ideia da escravidão, a ideia da misoginia, a ideia do sexismo, a ideia da exclusão de pessoas do debate público, né, das grandes discussões a respeito das coisas públicas. Então, essa ideia de cidadania, desse sujeito responsável, que conversa, que discute, a sua realidade, ela está intimamente ligada à ideia dos direitos humanos, que surge com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, né? Então, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, um mundo que, assim como o nosso, estava questionando para que direção ir. É claro que a gente precisa guardar as devidas proporções, né? Uma coisa é você viver num mundo pós-guerra, onde você tem um mundo verdadeiramente destruído, e outra coisa é você viver num mundo que está vivendo uma pandemia que daqui a pouco, né, vai superar essa pandemia. São realidades diferentes, mas o senso de urgência
O senso de algo que é inédito é a mesma coisa. Então, se lá em 1948 as pessoas estavam questionando que tipo de projeto humano deveriam levar adiante, né? Qual é o projeto humano que nós devemos levar adiante? É a rivalidade entre as nações? É o nacionalismo que levou a duas grandes guerras mundiais? Não. A gente precisa de um projeto que valorize, então, o ser humano enquanto sujeito e enquanto detentor de direitos, que não é uma nação que lhe dá, mas ele nasce com esses direitos, né? Então, a dignidade humana, como tantos outros direitos, eles são reconhecidos como inatos. Nós nascemos com eles. Então, essas duas ideias, gente, elas estão casadinhas, juntas. Então, elas aparecem com muita força, né, na segunda parte do século XX, e ela aparece também com muita força agora, né? Num século que começou com grandes esperanças relacionadas à tecnologia e à informação, hoje nós questionamos tudo isso e passamos, então, a refletir a respeito do projeto de civilização que nós queremos agora, né? Então, como é que vai ser o mundo pós-pandemia, né? Que tipo de pessoas nós seremos? Que tipo de sociedade nós teremos? Vai ser uma sociedade mais solidária? Vai ser uma sociedade mais egoísta, mais fechada, já que as coisas estarão mais difíceis, né? A gente precisa lançar perguntas sobre isso, porque tem tudo a ver com esse eixo. Então, esse eixo tem a ver com um projeto de humanidade que a gente precisa discutir, né? A gente precisa ter uma defesa de um futuro humano onde determinadas atitudes e práticas e discursos não sejam mais aceitáveis. Né? Então, não é que, não, Reinaldo, a gente precisa do contraditório para crescer, ok. Né? Então, o que eu estou falando aqui, por exemplo, necessita muito de um contraditório, que seria um posicionamento diferente de vocês com relação ao que eu digo. E isso é muito aceitável no nosso projeto civilizatório. Mas o que não é aceitável como antagônico ou como algo diferente do que eu digo, né? O preconceito, o racismo, a violência, a crueldade, a miséria, a fome, né? Aceitar que o país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo deixe boa parte de sua população abaixo da linha da pobreza. Ah, Reinaldo, mas existe uma lógica. É claro que o produtor vai vender para fora porque ele vai lucrar mais. Ok, existe uma lógica econômica muito compreensível aí. Mas é moral? É humano? É ético? Né? O que você acha? É normal, né? Produzir tanto arroz e feijão e tanta carne e você, nos programas da TV, aprender como substituir o arroz por um outro alimento que tenha as mesmas calorias, né? Isso é moral, né? Isso é honesto para uma sociedade dessa, vivendo em pleno século XXI? E esse é um questionamento, gente, que poderia ser feito em um monte de outras coisas que nós consideramos que são normais, que fazem parte da sociedade, mas que não são, do ponto de vista humano, aceitáveis. E aí a escola tem esse lugar privilegiado para discutir essas questões. Então, a escola é esse lugar que discute a relação entre o Estado e as pessoas, né? Discute o significado do Estado democrático de direito, né? Discute os dilemas da sociedade, discute que tipo de projeto de ser humano nós queremos para 2021, né? Então, para 2021, professor e professora, você quer que tipo de aluno, né? Você quer formar que tipo de pessoa? Você quer contribuir em que aspecto na vida das famílias dos seus alunos? Eu acho que esse é o tipo de questionamento muito viável, né? E ele traz para nós, então, possibilidades de transformações que sejam execuíveis, tá? Então, ninguém aqui vai ser Che Guevara, tá? Nós não queremos aqui revolucionários, né? Nós não queremos também aqui revolucionários do ponto de vista tradicional, tá, gente? Nós não queremos aqui também dizer se os posicionamentos mais conservadores ou de direita, né, são inferiores ou melhores que os posicionamentos mais progressistas e de esquerda. Eu acho que
A nossa urgência de projeto educacional, de projeto pedagógico, precisa transcender tudo isso. Então, a gente está falando de um projeto humano, né, muito maior do que a polarização que o século XX testemunhou entre comunistas e capitalistas. A gente precisa transcender isso. Porque o que está em jogo não são modelos econômicos, mas são pessoas, né? São vidas que estão diante de nós e que nós, como formadores de pessoas, né? Então, a gente tem a formação humana como natureza do nosso trabalho, então a gente pode fazer algo, né? E as pessoas podem fazer algo por nós também. Então, parece que o professor tem que fazer tudo, né? Mas eu acho que numa comunidade solidária como a que nós queremos construir, os professores também podem ser abraçados e entendidos, né? Essa é uma via de mão dupla. O afeto, gente, o afeto, a verdade, a esperança, o amor, a solidariedade, são princípios civilizatórios que não funcionam em mão única. É sempre em mão dupla. Então, nunca é demais dar, né? Em algum momento você recebe, a gente precisa colocar isso como princípio dessa nova sociedade que a gente precisa construir. E como eu disse para vocês, então, o tema do bimestre, esse mundo que devemos construir, esse mundo que a qual, né, todos nós temos direito, mas também todos nós temos o dever de construir, ele é possível, né, porque nós somos seres da utopia, nós somos seres dos sonhos, nós somos seres dos projetos, nós somos seres que sempre se lançam para frente, né, que sempre se lançam no futuro, que sempre imaginam, que sempre virtualizam aquilo que agora nós não temos, mas que nós podemos ter, né? E a gente fala muito isso em torno das novas tecnologias que nós temos. Nós não tínhamos o computador, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos os aparelhos móveis de comunicação, mas hoje nós temos, porque em algum momento nós marchamos enquanto humanidade para virtualizar de forma muito criativa todas essas tecnologias. Eu acho que nós estamos num momento ímpar, né? Numa situação limite, onde a virtualização daquilo que nós não temos é muito urgente, né? É muito urgente. E a gente fala muito sobre infraestrutura tecnológica, né? A gente tem construído coisas incríveis aí para, inclusive, uma dessas construções nos possibilita ter essa conversa, né? E se Deus quiser, já já, né? Nós teremos vacinas, gente. Então, vários laboratórios estão comprovando a eficácia de suas vacinas, 90% de eficácia, 95% de eficácia, 97% de eficácia, e as vacinas que diziam lá no início da pandemia que poderiam demorar 2 anos para serem feitas, né? Então, elas estão aí sendo feitas desde já, né? Inclusive, hoje nós tivemos a notícia de que o Reino Unido, né, já fechou lá a vacinação da sua população, já aprovou a vacina e já vai vacinar, já vai imunizar a sua população. Então, a gente está caminhando para isso, Então, aquilo que nós não tínhamos, hoje nós temos. A partir de uma marcha, de um movimento, de pensar aquilo que nós precisamos enquanto humanidade, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista sanitário, né? E do ponto de vista humano, e do ponto de vista educativo. A gente precisa de quê que nós não temos agora, né? E aí eu volto de novo a falar de Paulo Freire, gente, porque ele é uma figura assim mal compreendida pelos seus, viu? Então, quando a gente fala assim, é pedagogia da indignação, é pedagogia da esperança, é pedagogia do oprimido, é pedagogia da tolerância, é pedagogia dos sonhos possíveis, quantas pedagogias, né? Só que Paulo, fazendo assim, ele nos ensinou uma coisa. O que vem antes da técnica, da intervenção para alfabetizar, né? O que vem antes da sua intervenção como professor precisa ser uma pedagogia, uma ideia, né? Então, antes da competência técnica, da competência de domínio de turma, né? Da competência técnica de se colocar no Meet e falar com desenvoltura com seus alunos, né? E dominar os conteúdos para ensiná-los da melhor maneira possível, de uma forma compreensiva para todos eles. Antes disso,
você precisa de uma pedagogia, você precisa de uma ideia que norteia o seu trabalho, que norteia a sua vida, né? E Paulo, ele foi um virtualizador nesse sentido. Um sujeito que olha para a sua realidade, percebe a lacuna que existe, a ausência, né, de direitos, os massacres contra as minorias, contra os despossuídos do mundo, né? E aí ele pensa, então, essas pedagogias, essas ideias, ele virtualiza, ele olha, nós não temos isso, mas nós podemos ter, né? Porque nós somos seres da utopia, nós somos seres dos sonhos, nós somos seres dos projetos e das ideias, né, para mudar essa realidade. Então, gente, defendido aqui essa parte mais teórica, né, da nossa proposta, eu queria dizer para vocês, então, que histórias em quadrinhos e a carta seriam os nossos gêneros, né? Eu pensei na história em quadrinhos pela leveza do gênero, pelas cores do nosso artista também, pelas imagens que ele trabalha, né? E também pelo momento, né? Eu acho que as nuvenzinhas, né, de diálogo, as onomatopeias, né? Todas elas podem expressar sentimentos, né? Palavras, sentimentos, desejos, né? Sobre o mundo que nós queremos. Da mesma forma, as cartas, né? As cartas pessoais, os bilhetinhos, a carta para o Papai Noel, né? A carta que você envia para o seu familiar, expressando o desejo de uma coisa que você quer e que você deseja muito, né? Então, a carta, ela tem essa característica também, e o Eduardo Cobra seria o nosso artista, o paulistano Eduardo Cobra, reconhecido internacionalmente, muralista, tá? E aqui algumas obras do Eduardo para vocês se deleitarem nessa tarde, né? Eu mostrei lá no início essa obra sobre a vacina, né? Essa outra obra ele fez... Gente, as obras do Eduardo são sempre murais, tá? Sempre murais, nas maiores cidades do mundo. Então, tem São Paulo, tem também nos países, nas cidades da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, Rússia, Grécia, Itália, Suécia, Polônia. Então, são todos murais em muros, em prédios, em sacadas, né? E essa em específico aqui, ele fez agora recentemente, para homenagear as vítimas da Covid-19, né? E para deixar uma mensagem de esperança, onde você tem aí todas as religiões, né, as confissões de fé do mundo, desejando uma saída, né, disso. Aí o nosso Brasilzão sendo sustentado pelo povo, né? Isso aqui ele fez uma homenagem a um médico que faleceu recentemente, mas que dedicou toda a sua vida ao cuidado de seus pacientes, né? Olha o tamanho disso, olha a envergadura disso, né? Do lado de um prédio inteiro. Outros monumentos, aqui outras obras, né? Percebam que ele gosta muito de representar personalidades. Aí você tem o Raoni, que é à direita, né? Uma das grandes lideranças indígenas. Você tem a Madre Teresa, você tem o Gandhi, John Lennon, a mocinha, me esqueci o nome dela, gente, a Anne Frank, né, sobrevivente do Holocausto ali, e, na verdade ela faleceu, mas ao longo do processo, enquanto ela estava prisioneira, né, em um dos campos de concentração, ela escreve seu diário, que hoje é lido em todo o mundo, né, então são sempre mensagens de esperança que as obras dele representam. Esse aqui é o nosso Ayrton Senna, né? Se olhar, é inconfundível. E aí o nosso Cristo Redentor, né? Essa figura redentora, essa figura esperançosa, essa figura que se coloca de braços abertos para dizer o seguinte, que o 2021 pode ser melhor do que o 2020, que um outro mundo é possível, né? Um mundo mais bonito, tanto fora quanto dentro de nós é possível. E dentro aqui dessa mensagem, eu encerro a minha fala, tá? Colocando aqui as referências para vocês. Então, gente, a nossa proposta de coordenação de núcleo, né? Ela é uma proposta de esperança, de mensagem positiva,
de uma mensagem que dá para fazer uma coisa diferente, né? Dá para ser diferente. E aí eu vou pedir, gente, olha só, eu pedi para as meninas da coordenação enviarem, né, os modelos da ficha de planejamento dos conteúdos para vocês, já com cabeçalho do quarto bimestre, com eixo transversal. Aí, esse aqui é o da educação infantil, né, que fala sobre as áreas, e também tem o modelinho dos anos iniciais. Vocês já estão aí habituados, né, a fazer esse planejamento, a me enviar. Eu peço, então, que antes de entrarmos de recesso, vocês têm essas 3 semanas, né? É claro que vocês podem fazer isso muito antes, mas a ideia é que vocês, então, sentem com os colegas de vocês, né? Com os colegas de vocês, discutam o tema, selecionem os conteúdos dentro daquela lógica que nós pedimos para vocês, dando ênfase àquilo que o aluno ele mais precisa nesse momento e aquilo que é mais exequível, né? Tendo em vista que o nosso tempo está bem mais curto, é um bimestre que tem um recesso de 2 semanas no meio, então, dentro do possível, dentro do exequível, dentro daquilo que a gente entende para um quarto bimestre saudável, né? Tanto do ponto de vista pedagógico quanto psíquico, selecione esses conteúdos, façam esse planejamento e enviem para a gente, então, antes do recesso, tá? Aí é um pedido que a gente faz para vocês. E essa proposta é uma proposta que precisa ser, então, digerida, né? Pensada. E aí eu quero, então, ouvir vocês, se a gente pode caminhar, né? Se a gente pode caminhar dessa forma, desse jeito, né? O que vocês têm a dizer, a acrescentar. Aí a palavra fica com vocês agora. Olha só, estou vendo aqui, né? A Nubia está colocando que o quarto já tinha planejado esse gênero, né? Bacana. E a Antonieta está colocando também que as charges, né, são muito boas para se trabalhar com os quartos e quintos. Elas expressam ali humor, ironia, né? Muitos sentimentos para falar, né, e para tratar de uma forma leve temas que são delicados, né, socialmente. Acho que é uma boa também. E vocês, gente, o que pensam a respeito? Podemos caminhar assim? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Caso não, eu vou liberar vocês, mas eu gostaria de ouvir alguém, né? Se pode ser assim, podemos caminhar assim? Ok, Isabela. Bacana. Eu sei que eu extrapolei o nosso combinadinho, né? Era 30, 40 minutos. Peço desculpas aí. Mas aí tá cedo ainda, tá cedo. Certinho, Tuane também. Tudo bem, pessoal. A Cida. Ok. Então eu vou mandar slide, um bocadinho. Eu acho que a Rosenice quer falar. Não, Rose. Oi, Reinaldo. Eu não consigo imaginar outro caminho que não seja a gente refletir, né? Esse momento atual. Então, a gente está passando aí para uma segunda onda, e não tem como a gente não discutir com as crianças, né? O que está levando, né, a esse comportamento, a esse resultado, né? Qual é a responsabilidade de cada um. O relaxamento ele está sendo total, então todo mundo está esquecendo de lavar as mãos, são cuidados, né, que diariamente a gente tem que estar ali reforçando, e eu não consigo conceber a educação que ela não esteja pautada realmente no tempo, no espaço, né, que ela esteja descolada do que realmente está acontecendo. E a gente vive um período, né, chamado paradoxo da tolerância, né? Ao mesmo tempo que a gente pede mais, clama mais por mais diálogo, né? Ao mesmo tempo, algumas coisas são intoleráveis.
né? A violência gratuita, o racismo, a discriminação, né? A homofobia, e essas questões, elas têm que ser colocadas, têm que ser debatidas mesmo, né? E aí eu concordo com você, só reforçando que a educação, ela é intencional, e por mais que a gente, às vezes, tenha uma prática que a gente não reflita, né? Mas se a gente não reflete sobre o que a gente faz, a gente está perpetuando a ideia de alguém, né? Então, a gente precisa, sim, ter um projeto de homem, de sociedade, né? Então, assim, fico até surpresa, porque, de verdade, eu estava esperando, vão vir, vamos falar sobre o Natal, símbolos do Natal. Não, então, para mim, realmente, veio a calhar, né? Veio somar aquilo que eu já imaginava debater com as crianças. Bacana, Rose, bacana. Então, assim, gente, reforçando aí o que a Rose disse, né? A educação, a nossa prática profissional, ela é intencional. Ela é muito política, né? Ela é política no sentido mais puro do termo. A nossa intenção, que nós queremos, está embutido naquilo que nós fazemos. E quando você abre mão disso, você faz coisas que os outros te mandam fazer, né? E eu acho que a gente precisa pensar nisso mesmo. Muito legal aí o que a Rose colocou. Nada impede, né, de você trazer essa questão emotiva e afetiva do Papai Noel, mas nós sabemos, né, que as questões da nossa sociedade, principalmente nesse momento, elas são muito maiores e mais urgentes, né, e elas apontam para um mundo que a gente precisa construir mesmo e deseja construir. Né? Isso transcende as caricaturas que nós consolidamos e cristalizamos aí ao longo dos últimos anos, né, no nosso trabalho. Pessoal... Não, só para concluir, eu ouvi uma frase essa semana, né, que dizia, lute como quem sonha. Então, vendo o comportamento humano lá no início da pandemia, né, todos nós romantizamos demais, né, esse momento, achando que seria, né, o momento que teria um boom lá na humanidade, que todos iriam refletir, isso não tem acontecido, na verdade tem se acentuado muito mais a individualidade, né? E então, o que nos mantém em pé, o que me impulsiona, o que me motiva, é ainda ter alguma capacidade para sonhar. Então, acho que preciso lutar como quem sonha, porque se eu perder isso, eu desisto. Perfeito. Gente, o sonho, né? Acho que a gente precisa ressignificar, né? Às vezes a gente pensa o sonho e a utopia como se fossem artifícios para nos desconectar da realidade daquilo que está diante de nós, né? A gente precisa ressignificar. O sonho é o combustível da vida mesmo. O sonho do ponto de vista de você antever, de você desejar aquilo que não existe agora, mas que pode vir a existir, né? Do projeto, de se lançar no futuro. Não dá para viver sem isso, né? Não dá para viver sem isso. Não dá para viver sem sonhos, sem utopia, sem desejos, sem virtualizar aquilo que ainda nós não temos, mas que a gente pode ter, né? A gente tem essa capacidade, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida. Muito legal, Rose. Obrigado pela sua contribuição. Pessoal, mais alguém? Vocês têm 3 segundos para me responder. Mais alguém? Tá bom. Gente, então fica assim. Eu vou mandar no nosso grupo lá de WhatsApp essa proposta em PDF. Eu vou colocar também na sala da supervisão pedagógica. E eu peço que você, professor, Isabela, eu acho que a Alvoneide também, se vocês tiverem vídeos meus gravados, porque vocês entraram antes, né? Mandem para mim ou postem lá, né? A gente depois combina como é que vai ser, para ficar disponível mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelas participações, obrigado pela parceria, tá?
Eu desejo aí um dezembro de muito sucesso para a gente, e janeiro também, tá bom? Sucesso nessa reta final do nosso trabalho. E aí, qualquer novidade sobre como a coisa pode acontecer, né, a gente chama vocês e avisa, porque a Beth está em uma reunião tratando disso agora, nesse momento, tá bom? Antes da gravação sair para que fosse direcionado para você. Ó. Aí, quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Obrigado, Isabela. Pessoal, beijo no coração de vocês, fiquem bem. Deus abençoe a cada um. Ótima tarde. Tchau, tchau.